Gesto de Gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Gesto de Gestão. Este podcast tem a iniciativa de André Porto Alegre, que é jornalista e especialista em gestão legal, e ele agora dará um oi. Olá, André. Olá, Peguei Lupe, você olá, hoje. Lupe, você fica me... Eu estava aqui pensando no que nós vamos falar, né? Hoje nós vamos, na realidade, né, Lupe, e os ouvintes que gentilmente nos acompanham aí nessa jornada do debate sobre gestão legal, sobre administração de escritórios de advocacia, sabem que nós, no episódio número 20, que foi o nosso último episódio, ficamos aí devendo, né, a continuidade do assunto que nós tínhamos começado exatamente no último episódio, né, que é o papel das metas na gestão de escritórios de advocacia. E é um assunto muito importante, e você sabe, Lupe, que eu fiquei muito contente porque os ouvintes do nosso último episódio se entusiasmaram com a definição de metas e indicadores de desempenho para escritórios de advocacia. E era até uma cobrança deles também, né, André? Mas agora, André, vamos direto aqui pro papo. Um outro assunto que me apareceu na cabeça, me apareceu na cabeça é ótimo, né? Que me veio à cabeça quando você falou sobre gamificação como instrumento de gestão. Então, definir metas e indicadores de desempenho é uma forma de gamificar, certo? Puxa vida, Lupe, sabe que sai programa, entra programa, e é muito interessante isso, né, Lupe, porque a gente acaba fazendo com que os assuntos, de uma certa maneira, se intercalem, né? Quer dizer, esse é um caso típico, né? Assim como o timesheet, lembra? A gente falou sobre gamificação quando a gente falou sobre o lançamento de horas de trabalhos feitos dentro dos escritórios de advocacia, né? O timesheet, que é esse acompanhamento de horas, em que os gestores e administradores de escritórios de advocacia podem adotar modelos de gamificação para estimular o atingimento dos objetivos definidos no que diz respeito às horas, né? É óbvio que quando eu estabeleço metas, existem até algumas experiências interessantes disso em alguns escritórios brasileiros, que ao estipularem metas e criarem esses indicadores de desempenho, já se utilizam do instrumento, da ferramenta de gamificação. Nem que seja sob o ponto de vista da interface. Porque a gente sempre tem uma ideia de gamificação, a gente já falou sobre isso, né? Que gamificação é você ficar na frente de uma tela com joystick. Não é isso, né? Às vezes, muitas vezes, você consegue, inclusive pela interface, né? Pela forma com que você apresenta os dados, pela forma com que você presta conta, não só para os teus advogados internos, não só para os colaboradores, mas muitas vezes, inclusive, para os teus clientes, você estimula, de uma certa maneira, a gamificação. Então, você está certo. Metas e indicadores de desempenho podem ser moldados, podem ser aplicados ao processos de gamificação. Bacana. Um outro assunto também que apareceu aqui é que entre a primeira parte do podcast anterior, o 20, e o que estamos fazendo hoje, é quem define as metas e os indicadores de desempenho. Olha, nunca mais eu deixo um programa na sequência do outro, né, porque vai dificultando. Já tinha falado isso, né? Os nossos ouvintes estão cada vez mais integrados nos elementos que compõem efetivamente a gestão legal. É uma excelente observação. Nada em gestão é exclusivamente top-down, ou seja, de cima para baixo, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante. Eu prezo muito as lideranças, os fundadores, os sócios dos escritórios, e sei que eles são, na realidade, os responsáveis, né? Aqueles que vão assumir a responsabilidade pelas medidas que são tomadas. Mas essas medidas, Lupe, elas são frutos de um trabalho permanente de aproximação sistemática com os clientes, com o mercado e com todos os níveis hierárquicos do escritório, a ponto de, quer dizer, essa proximidade que os líderes das bancas de advogados precisam ter desses três, né, quer dizer, dos clientes, do mercado e das suas equipes, é que propiciam a coleta de subsídios para a elaboração de critérios que irão culminar na adoção de metas e indicadores de desempenho. Por isso, Lupe, é fundamental que o gestor legal tenha a dimensão que esses elementos são dinâmicos do escritório, né? E eles são, idealmente, esses elementos que eu quero dizer, esses indicadores de
desempenhos, eles têm uma dinâmica. Idealmente, eles devem ser revisados anualmente e, quando necessário, caso haja alguma circunstância. Por exemplo, em março de 2020, Lupe, todas as bancas de advogados, todas as sociedades de advogados tiveram que rever os indicadores de desempenho, porque a crise sanitária se instalou em proporções globais e os indicadores, então, tiveram que sofrer essa dinâmica. Mas respondendo ao questionamento desses nossos ouvintes, né, é uma questão top-down, quer dizer, as lideranças definem esses critérios, mas elas definem subsidiadas por uma observação do mercado, por demanda de cliente e por demanda dos advogados também. E aí, esse composto, você consegue definir quais são os indicadores que serão aplicados idealmente naquele ano para o desenvolvimento do escritório. Bom, isso me traz de novo para aquela siglazinha que nós falamos aí no podcast anterior, no 20, que são os KPIs. E eu preciso te confessar que eu estou curioso para saber quais são os 18 KPIs para escritório de advocacia. Lembra, né? Então, peço, por favor, você pode dizer quais são eles? Vamos lá, Lupe. Não vai ser por ordem de importância, tá, Lupe? Eu acho isso relevante a gente colocar, né? Uhum. Todos eles estão dentro daqueles 6 universos que nós comentamos, aquelas 6 perspectivas que nós comentamos no último episódio. Então, eles podem ser colocados numa daquelas perspectivas que a gente tinha elencado, que o Bernard Marr, né, aquele autor que relaciona 75 KPIs, havia colocado anteriormente para nós. Os 75 estão dispostos naquelas perspectivas, os 18 também. Vamos lá, vamos começar com propostas enviadas, né, Lupe? É fundamental, né? Uma métrica que indica a quantidade das propostas enviadas em um período anual, né? Isso serve, Lupe, eu sei que você vai observar, em algum momento você vai dizer assim, pô, André, mas isso serve para todas as empresas, né? É verdade. É verdade, Lupe. Propostas enviadas é quase que dá a vitalidade de uma estrutura organizacional, e isso acontece também com os escritórios de advocacia, né? Então, uma métrica que a gente adota são as propostas enviadas em um período anual. E aí, Lupe, é importante dizer, lembra quando a gente falava no episódio 20, a gente comentou também desempenho histórico, né? Sim, então, sim. Sempre os indicadores, né, Lupe, eles estão assim, se eu mandei 40 propostas no ano anterior, quantas eu acho que eu posso mandar, né? E as propostas enviadas, Lupe, elas vão ser sempre consequência de uma interlocução que você teve com o cliente. Então, esse é um indicador importante. Um outro indicador para os escritórios um pouco mais estruturados são as propostas enviadas por áreas. É a mesma coisa. Na tua área de atuação, puxa vida, eu tenho um líder lá na área do... Eu criei o exemplo do último programa, né? Na área do societário, esse advogado é uma liderança, ele gera proposta, mas na área do tributário, o meu sócio, a minha liderança não está mandando tantas propostas. Então, a gente só consegue converter negócio, Lupe, se mandar proposta. Então, não tem jeito, eu preciso saber as propostas do escritório como um todo, é uma métrica, do escritório por áreas é uma outra métrica. Você só ganha na loteria se você jogar, né? Exatamente isso. E isso passa a ser uma métrica importante. Uma outra é a rapidez no preparo das propostas. Isso é uma coisa interessante que eu queria trazer para os nossos ouvintes, porque muitas vezes você faz o contato telefônico, você tem a visita presencial, você sai dessa visita presencial ou virtual nos dias de hoje, você sai, na realidade, com uma demanda específica para fazer uma proposta de um trabalho e você não faz, ou você demora para fazer. Isso é tão sério que uma das métricas usadas, e estou falando como uma métrica muito séria, é exatamente a rapidez no preparo das propostas, ou seja, quanto mais ou menos eficiente na preparação de propostas um sócio ou uma área ou o escritório como todo é. E eu quero fazer uma observação, viu, Lupe, porque isso é muito próprio das sociedades de advogados. Essa atividade, ela pressupõe algumas revisões sempre, né? Então, às vezes, tem uma liderança de uma área, vai fazer uma reunião, é encomendada a proposta, ele prepara a proposta, só que ele tem que aprovar a proposta com o sócio. E, geralmente, isso trava no sócio, isso é um tiro no pé para as pretensões de qualquer estrutura organizacional, principalmente para escritórios de advocacia, que acabam tendo uma concorrência como outras áreas, como outros setores também bastante grande. Então, atenção! Quanto tempo eu demoro para mandar uma
proposta, né? Depois, uma outra métrica bastante usual nos escritórios, com muita incidência nos escritórios, é o resultado das propostas enviadas, né? Qual é o percentual de propostas aprovadas, né? Quer dizer, de todas as propostas que eu encaminho, quantas dessas são aprovadas? O que essa métrica traz de importante, Lupe? Ela traz se nós estamos acertando no pricing, por exemplo, preço é um detalhe. Se nós estamos acertando no escopo, às vezes alguns escritórios, Lupe, de advocacia, fazem uma previsibilidade de escopos muito grande, né? Porque os processos, principalmente na área do contencioso, menos na área do consultivo, eles podem ter desdobramentos. E às vezes isso cria uma complexidade na proposta, Lupe, que você não tem ideia, tá certo? Então, é importante que a gente tenha essa métrica também do resultado das propostas enviadas. Um outro é a conversão de clientes, né? Essa é uma métrica que indica qual porcentagem de clientes são novos clientes. Então, veja bem qual é a diferença da de cima, viu, Lu? Porque eu sabia que você ia me perguntar isso. Pô, não é a mesma coisa? Enviei, né? O resultado está aprovado. O que é conversão de clientes? Ora, conversão de clientes, Lupe, são os novos clientes, né? Então, enquanto na métrica de cima, resultado das propostas enviadas é o que eu estou mandando para novos clientes e não novos clientes, né? Para outros casos, me aprofundando em outros casos, pegando outros casos dentro de empresas empresas ou pessoas físicas em que eu já tenho um relacionamento. Esse aqui é a conversão de clientes, quer dizer, quantos desses são novos? Sempre lembrando, né, Luca, a gente já falou aqui sobre clientes novos, né? Isso dá uma vitalidade para o escritório bastante grande. Então, isso é fundamental. Quero colocar só um ponto muito rápido aqui. Você falou, inclusive, no podcast anterior, que é ótimo, o cliente novo dá uma vitalidade máxima, a gente sabe disso, mas a gente não pode esquecer dos clientes que estão em casa. Você já chamou atenção várias vezes disso. Então, por isso que esses KPIs são diferentes aí um do outro. Parecem iguais, mas são diferentes. Tem que cuidar dos que estão em casa, né? Muito boa lembrança, Lupe, muito boa lembrança. É exatamente isso, né? Naquela regra do 1, 2, 4, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, tem uma regra do 1, 2, 4. O que é isso? É como 1, 2, 4 é como se fosse uma escala de energia, né? A energia que você tem para fechar com um cliente completamente novo, que você não conhece, ela é o dobro da energia que você despende para fechar com um ex-cliente, que é o dobro da energia que você despende para fechar com um já cliente, né? Então, quem já é cliente é 1, quem é um ex-cliente é 2 e quem é um novo cliente é 4. Uma brincadeira que na gestão legal se faz, mas que também se adapta a outras áreas. Mas essa até é uma brincadeira interessante, porque é de um gestor legal russo, é de um gestor legal que escreve muito sobre isso, e ele que fala 1, 2, 4. É exatamente isso que você colocou. Como também você se lembra, né, Lupe, que a gente falava que uma das dimensões era a dimensão financeira, né? Olha aqui mais um KPI, né? Rentabilidade das propostas aprovadas. Essa métrica indica qual a projeção de rentabilidade das propostas. Lembrando sempre, Lupe, já só para a gente fazer uma coisa aqui, a gente só sabe rentabilidade de uma proposta se a gente fizer aquele controle de time sheet. Viu como as coisas se intercalam, né, e se encaixam, né? Exatamente isso. A gente tem uma outra métrica que é importante, que é a taxa de crescimento do cliente, ou seja, quanto o cliente cresce de faturamento dentro do escritório, né? Então, assim, há clientes que fazem, vou chamar de test drive, né? Às vezes gosta muito da abordagem de um escritório, da abordagem de um sócio, viu trabalhos que foram feitos por esse escritório, ele começa com um trabalho pequeno. É um KPI você crescer dentro desse cliente. Olha só que interessante. Isso é um indicador de desempenho. Qual é a tua capacidade de crescer? Assim como um outro desempenho é o cross-selling, que nada mais é do que a capacidade de você, com uma área, atrair o cliente para outra. Puxa vida, fiz um belíssimo trabalho em meio ambiente, né? Um trabalho bacana, bonito, ganhamos a questão, etc. Tal. Por que essa empresa não trabalha com o meu escritório de advocacia em outras áreas também, no trabalhista, por exemplo, né? Então, a isso a gente denomina de cross-selling, né? Qual a porcentagem de clientes que utiliza serviços de mais de uma área do escritório? Existe hoje um incentivo a isso, né?
Porque, na realidade, a melhor propaganda que um escritório pode ter é exatamente o bom trabalho que faz. Se ele faz numa área, ele pode estar fazendo numa outra também. E aí vem um outro KPI, que é exatamente a capacidade de expansão de receita por mais de uma área, né? Então, estava trabalhando numa área, estou crescendo, tenho os KPIs dela. Quando eu faço essa expansão, né, eu canibalizei, então eu tenho que cuidar. Essa expansão, ela tem que ser feita para que eu tenha mais trabalho, mas para que eu tenha também mais receita. Esse foi o número 9, estou contando aqui. Ah, é? Olha esse só. Foi o número 9. Podemos seguir? Podemos. Só quero fazer uma coisa, foram 9, eu acho que nós temos mais 10 na realidade, 2, né? 3, tem 4, um aqui 5, que ele 7, fica dobrado, né? Porque ele trabalha sobre duas dimensões da mesma métrica, né? Que é uma que a gente chama de produtividade em novos negócios, né? Essa aqui, ela tem uma questão curiosa, porque ela indica o quão produtivo em desenvolver novos negócios é um sócio ou um associado do escritório, né? Isso é uma coisa curiosa, Lupe, porque essa é uma métrica importante, porque há uma certa volatilidade na produção de novos negócios que um escritório tem capacidade de fazer. Há momentos em que ele vai muito bem e há momentos em que há uns vales, assim, né, umas quedas de produtividade. Então, aqui eu não estou falando só sobre o fato de ter novos clientes. Isso acho que isso já foi contemplado lá em cima. Tem uma coisa curiosa, viu, Lupe, que às vezes esses indicadores de desempenho eles se sobrepõem, alguns deles ficam muito parecidos. Tá? Mas eu queria alertar os nossos ouvintes, aqui é produtividade mesmo, né? Como é que está a minha produtividade em novos negócios? Uma outra ferramenta de produtividade são quantas horas eu estou despendendo para trabalhos de captação de novos clientes, né? O advogado sai para almoçar todos os dias para trazer novos clientes, faz viagens internacionais, etc. Como ele está sendo produtivo sobre isso? Isso também é uma forma de você fazer esse tipo de aferição. Ela é importante. Uma outra métrica é a contribuição de marketing para o custo de conversão, ou seja, quanto é que eu invisto em comunicação. E, então, assim, esse ano trouxe 100 clientes novos. Quanto eu investi em marketing para isso? Puta, eu investi tantos mil reais. Então, eu vejo, trouxe tantos. Então, você faz uma comparação de ano para ano, o quanto você investiu. Isso pode ser participação em eventos, isso pode ser assessoria de imprensa, isso pode ser uso das mídias proprietárias, das redes sociais e assim sucessivamente. Tem um outro que é importante, que a gente chama de inteligência competitiva, né? Que está muito ligado à pesquisa, né? Quanto que o escritório investe em recursos, não só financeiros, mas humanos também, em promover pesquisas de mercado para a prospecção de novos clientes, né? Nós temos uma coisa que vai ser tema de um próximo programa, viu? Agora sim, né, Lupe? Eu vou ser cobrado disso. É super importante esse tema, e muitas empresas, no nosso caso aqui, os escritórios de advocacia, não olham muito para esse KPI, hein, não é? Não olham. E agora nós temos uma coisa que eu acho que pode ser tema até de um programa nosso, que eu acho bem interessante, que é sobre jurimetria, viu? Jurimetria são todos os dados históricos que podem ser compilados dentro do âmbito jurídico. Então, anota aí na sua cadernetinha. Vou anotar aqui, será um próximo programa, que é exatamente isso. Investir em jurimetria é exatamente investir em pesquisa e inteligência. Exatamente, é isso mesmo. Um outro loop é os eventos, né? Quer dizer, tem a questão do marketing, mas tem a questão dos eventos. E aí, escritórios de advocacia, muitas vezes, hospedam eventos, né? Então, esse é um aspecto importante também. Você está promovendo, quando vem um novo regramento, quando vem uma nova legislação, quando vem uma nova norma, você está promovendo eventos dentro do escritório, no formato de café da manhã, no formato de webinars, no formato de lives, você está conversando com os clientes sobre isso, o que você está fazendo sobre isso, como é que você está tratando disso, né? Essa é uma ferramenta interessantíssima
que pode ser usada sem problema nenhum, né? E, claro, obviamente, um outro indicador é o retorno que esses eventos trazem, né? Então, assim, promovi esses eventos, que retorno que eles trouxeram? Quantas pessoas eu fui capaz de atrair? Quantos novos clientes eu fui capaz de atrair? Quantos novos segmentos eu fui capaz de atrair? E assim sucessivamente. A outra questão, um outro KPI muito conhecido é o CRM, né? Que é, na realidade, a qualidade dos contatos que você tem, né? Se esses contatos estão completos, se eu tenho o endereço de e-mail, esse, na realidade, é a qualidade dos relacionamentos. Então, quanto de relacionamento que eu tenho é um KPI e qual é a qualidade desse relacionamento que eu tenho, né? Quem são as pessoas, os decisores, efetivamente, que estão na minha lista, né? Como é que eu estou tratando dessa questão? Então, quantidade, para quantas pessoas eu posso mandar uma newsletter, para quantas pessoas me seguem eventualmente nas mídias proprietárias, quantas pessoas assistiram o meu webinar, assistiram o meu podcast, assim sucessivamente, e a qualidade, quem são elas, né? Com quem eu me relaciono, né, dentro da escala das empresas, com os órgãos decisores, são com as instâncias decisoras, são com as instâncias operacionais, e veja bem, viu, Lupe, eu não estou aqui criterizando do seu ponto de vista de quem é mais importante, tá certo? Eu quero saber qual é a qualidade, porque a mensagem vai depender da qualidade. Quando eu falo qualidade, não é que um tem muita qualidade, tem pouca qualidade, não é isso não, é a qualidade sobre o período, o que qualifica, essa pessoa é um operacional, o que eu vou destinar para ela é exatamente aspectos operacionais. Cara, aqui é uma pessoa, esse é um executivo jurídico mais estratégico. O que eu vou destinar para ele é mais estratégico. E para terminar a nossa lista e não cansar mais os nossos ouvintes, né, é exatamente você ter quase como se fosse um gerenciamento dessa experiência, quase como se fosse um feedback que você tem sobre essas experiências que o cliente teve sob o ponto de vista total, né? Quer dizer, como é que são as nossas avaliações, né? Já falamos aqui da importância dos escritórios promoverem avaliações. E essas avaliações podem ser, né, um indicador de desempenho também, desde que eu dê resposta para aquelas eventuais críticas que o meu cliente faz sobre um aspecto técnico, sobre um aspecto de atendimento, sobre a rapidez na resposta de uma questão específica. Então, dessa forma, Luke, só aqui, terminando, esses são, então, os indicadores de desempenho, os KPIs, os 18 KPIs mais utilizados pela advocacia. André, bacana esse conteúdo, vai ser bem consultado, viu? Se prepara aí. Você que está ouvindo a gente, não esquece também de acompanhar lá no LinkedIn o André Porto Alegre, que sempre tem um artigo bacana lá, tá sempre fornecendo muita informação legal. Obrigado, André. Dobramos nossa meta. Finalmente. Fizemos essa jornada de dobrar a meta. Muito bom, Lupe. Muito obrigado. André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. Eu sou Alexandre Lupe e tenho a honra de apresentar esse podcast junto com o André, e a produção é feita pela Compass Colab. Agradecemos demais a sua companhia até aqui. Nos falamos no episódio número 22. Gesto de gestão.